Fala moçada, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência à correção da prova da SpaceX de Geografia de 2019. A segunda parte, as 6 últimas questões. Pois bem, moçada, sem perder tempo, vou fazer as observações mais gerais e vamos corrigir a prova em si, tá? Como eu falei já no vídeo anterior, eu acho muito boa a prova de Geografia da SpaceX. Obviamente que a gente vai ter sempre uma divergência aqui e ali numa opção e tal, de vez em quando rola isso. Mas a prova como um todo ela é muito boa. Eu acho que é uma das provas mais bem elaboradas e que mais cobram dos alunos de Geografia de todo o país, junto com a da FUVEST, por exemplo. É realmente uma prova muito boa. Então, feitas as considerações iniciais, vamos para a correção. Bom, questão 27, lembrando que a gente corrigiu as 6 primeiras do vídeo anterior. Então, questão 27, Geografia, SpaceX 2019. Modelo D, tá? Sempre modelo D. Vamos lá. China e Índia são dois gigantes que possuem inúmeras semelhanças, como, por exemplo, o fato de serem os países mais populosos do mundo e fazerem parte dos chamados BRICS. Apesar disso, guardam inúmeras características que os diferenciam entre si. Sobre as diferenças entre esses dois gigantes, podemos citar os fatos de que, vamos lá. 1. A Índia baseia sua matriz energética no petróleo e na energia nuclear. A China prioriza o gás natural e o carvão mineral. Moçada, não é verdade, principalmente em relação à China, tá? A energia nuclear na China ela não é tão potente assim, até porque a China tem outros recursos naturais que não inviabilizam, mas não torna a energia nuclear tão necessária assim, tá bom? E no caso da China, eles também têm hidrelétrica, né? Então eles estão tentando fazer com que seja uma matriz energética cada vez mais limpa, tá? Então essa não é a diferença. 2. A China implantou um rígido programa de controle de natalidade. A Índia não tem demonstrado a mesma preocupação ao longo das últimas décadas. Bingo, essa número 2 está correta. A China abandonou recentemente, poucos anos atrás, esse programa de controle de natalidade, a política do filho único. Porque basicamente é o seguinte, a população naquela pirâmide demográfica começou a envelhecer, a base ficou mais estreita e o corpo da pirâmide ficou mais grosso, a população começou a envelhecer e isso traz problemas como, por exemplo, o pagamento de aposentadorias. E como a população mais velha, os recursos de saúde são mais exigidos, porque a população mais velha, em tese, tem mais problemas de saúde. Então, por conta desses dois problemas, eles fizeram uma revisão nesse programa de filho único e abandonaram isso, tá bom? 2 está correto, vamos para 3. A China dispõe de uma maior diversidade cultural. A Índia possui uma cultura milenar, o que lhe garante maior homogeneidade étnica e linguística. Não, moçada, na verdade, de certa maneira não, ambas são milenares, ponto. E de certa maneira, elas têm uma homogeneidade cultural em relação a cada um do seu país, obviamente, né? Menos migração para lá, digamos assim, como se for comparado aos países da América. De certa maneira da Europa um pouco, mas principalmente da América, né? Brasil e Estados Unidos, que tem uma diversidade étnica e cultural muito grande, porque é fruto da colonização europeia, vários povos europeus, e dos indígenas, dos povos locais, e dos africanos que foram para as Américas escravizados, né? Então, a 3 não está certa, vamos para 4. O modelo econômico chinês privilegiou a produção industrial. A Índia está se convertendo numa economia de serviços, na qual se destacam setores como tecnologia da informação e biotecnologia. Moçada, bingo, 2 e 4. Olha que interessante sobre a Índia. Primeiro, rapidinho sobre a China. A partir da década de 70, eles pensam em fazer exatamente uma industrialização da China, né? Eles criam a partir disso as ZEs, né, Zonas Econômicas Especiais, para justamente colocar indústrias específicas em determinados lugares no seu continente, no seu território. Ponto. A Índia, ela não teve essa capacidade lá atrás e ela começa a diversificar a sua matriz econômica a partir de serviços, principalmente porque a segunda língua indiana, digamos assim, dos indianos, né, é o inglês, devido à colonização
inglesa na Índia, que acaba no pós-guerra com a luta lá de Mahatma Gandhi, por exemplo. Pois bem, e aí você, estando em Londres, até nos Estados Unidos em alguns casos, mas estando em Londres, por exemplo, vai fazer uma ligação para uma empresa, o call center dessa empresa fica na Índia, não na Inglaterra. Então, esses serviços são muito frequentes em relação à Índia e Inglaterra. Segundo ponto, está tendo uma polêmica, esse negócio da CPI agora da pandemia, da vacina e tal. Uma das empresas que estão nessa pandemia, nessa polêmica, perdão, é uma empresa indiana, né? Não vou lembrar aqui o nome dela, mas enfim, é uma empresa indiana. E aí eu escutei alguns anos e falei, mas na Índia os caras produzem vacina tão avançada assim, eles são tão avançados tecnologicamente assim? Sim e não, porque a Índia é muito contrastante, né? Você tem bomba atômica na Índia, você tem astronauta indiano, programa espacial indiano, e você tem grandes empresas de biotecnologia. Então é uma tecnologia bastante avançada. Ao mesmo tempo que você tem uma miséria muito grande, né? Então é um país bastante contrastante com mais de 1 bilhão de pessoas. Então, nesse caso, a gente fica com a letra D, número 2 e número 4 corretas. Beleza? Vamos para 28. Desde os primitivos rabiscos em uma placa de argila ou em peles de animais, até a difusão maciça de aplicativos de localização e de navegação em smartphones, o uso de mapas é uma necessidade vital para o homem. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas. Número 1. Diferentemente dos meridianos, que possuem que possuem sempre o mesmo diâmetro, os círculos que representam os paralelos, o Equador, por exemplo, é um paralelo, diminuem de tamanho à medida que se afastam do Equador em direção aos polos. Moçada, já começamos com uma certa. Se a gente pensar na Terra, só pensa num globo. Se a gente pega a linha do Equador, é a parte mais larga do polo. Conforme ela vai chegando no polo, elas vão afinando, porque o polo vai encurtando o tamanho da esfera, digamos assim, embora não seja uma esfera perfeita. Se a gente pensar de maneira vertical, em qualquer área do globo, o tamanho é o mesmo. Beleza? Então essa está corretinha. Meridiano, é só pensar em vertical o meridiano de Greenwich, que marca o fuso horário. Paralelos, só pensar, por exemplo, na linha do Equador. Beleza? Então, número 1, correto. Número 2. As escalas podem ser gráficas ou numéricas. Ok. As representações em escala pequena mostram áreas pequenas e com muitos detalhes. Não, esse finalzinho é que não está correto. Beleza? 3. A distorção de áreas, de formas ou de distâncias pode ser eliminada quando as projeções afiláticas são empregadas na confecção de um mapa. Moçada, projeções afiláticas justamente mantêm a deformidade. Então, não pode ser porque ela está mentindo. Número 4. A anamorfose é uma forma de representação cartográfica utilizada em mapas temáticos, na qual as áreas dos países, estados ou regiões são mostradas proporcionalmente à importância de sua participação no fenômeno representado. Moçada, vou dar um exemplo aqui, tá? Se a gente pegar o Brasil, ele é o maior país da América do Sul. Pois bem, então se a gente pegar um mapa, o Brasil tem que estar maior do que todos os outros países da América do Sul. O mapa tradicional é assim que a gente vê. Se a gente fizer um mapa, que neste mapa estará representando os maiores produtores de folha de coca, por exemplo, a Bolívia tem que estar maior que o Brasil, porque a Bolívia produz mais folha de coca do que o Brasil, que provavelmente não produz nenhuma. Sacou? Então, esse é um ponto importante. Na anamorfose, a gente produz um mapa, né? Desrespeitando os tamanhos, as proporções originais, para colocar uma proporção de acordo com o tema que a gente está trabalhando no mapa. Beleza? Por exemplo, a Rússia é maior que a China. Mas se a gente fizer um mapa de anamorfose que está representando o tamanho da população mundial, a China tem que estar muito maior do que a Rússia. Beleza? É assim que funciona. Então, esse número 4
está correto, assim como o número 1, nesse caso, letra C, tá? 1 e 4. Vamos para a questão 29. É inequívoca a influência do clima sobre as mais variadas atividades humanas, na diferenciação da paisagem e na biogeografia. Analise as afirmativas abaixo. A célula tropical, também chamada de célula de Hadley, é responsável pela transferência de calor e umidade entre as latitudes equatoriais e subtropicais. Nela, podem-se identificar os ventos alísios e os contralísios. Moçada, bingo também. Se você observar um mapa das células atmosféricas, digamos assim, né? A célula de Hadley é exatamente aquela que fica entre o Equador e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, são os ventos alísios e o contralísios, e ela que traz ou leva umidade, calor para essa região. Tá? Talvez tivesse uma polêmicazinha aí, eu gostaria de colocar uma pimentinha de polêmica aí sobre esse ponto que eu quero chamar a atenção agora. Ó. A célula tropical é responsável pela transferência de calor e umidade entre as latitudes equatoriais e subtropicais. Esse subtropical é que talvez suscitasse ali alguma polêmica, porque no subtropical tem que ser abaixo do trópico. E a célula de Hadley, ela para ali mais ou menos nos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, aí começa uma outra célula. Então, qual a influência da célula de Hadley no subtropical? É claro que vai ter influência, obviamente. Mas talvez se tivesse uma outra questão aí, poderia ser uma outra opção, perdão. Poderia ser mais complicada essa questão aí, essa questão como um todo, a 29, né? Mas enfim, vamos tocar o barco. 2. O El Niño é uma anomalia climática com desdobramentos globais. Ok. Na costa ocidental da América do Sul, moçada, ocidental é sempre à esquerda, tá? Então, nesse caso, se a gente pensar na América do Sul, a esquerda é a costa que está no Pacífico. A oriental é a direita que, portanto, está no Atlântico, é a nossa aqui brasileira. Provoca elevação da temperatura da água do mar, ok, e, consequentemente, o aumento da atividade pesqueira no litoral peruano. O finalzinho está errado. Tem uma faixa ali que vai de 50 a 200 metros, mais ou menos, de profundidade, que é uma água um pouco mais quente. A partir disso, a água fica mais fria. E é nesta área mais fria que acumula as maiores quantidades de nutrientes para os peixes. O El Niño é o vento mais fraco na superfície e, portanto, arrastando menos essa água da superfície. E, portanto, esses nutrientes ficam mais na parte de baixo da água e não atraem, portanto, muitos peixes. É o inverso. No El Niño, você tem menos peixe. Laninha, você tem mais peixe. Tá bom? Então, essa está errada. 3. No sul e sudeste da Ásia, a agricultura tradicional é muito influenciada pelo regime das monções, ok, cujo mecanismo básico de alternância de centros de pressão é semelhante ao que regula as brisas marítimas e terrestres, ok, questão de alta e baixa pressão atmosférica. Ressalvadas a duração e as respectivas escalas de abrangência. Bingo, perfeito, letra 3. Quando a gente pensar ali na brisa marítima, portanto, questão de maritimidade, continentalidade, a pressão atmosférica se locomovendo, a alta pressão atmosférica se locomovendo para as áreas de menor pressão atmosférica, esse mecanismo que a gente vê em geografia é exatamente, só que numa proporção muito maior, no sudoeste da Ásia, sudeste da Ásia, na parte sul da Ásia. Então, beleza, vamos ver porque a 4 está errada. O clima mediterrâneo, típico do sul da França, ok. Das extremidades norte e sul da África, não. De parte do litoral chileno e californiano e da porção meridional da Austrália. Moçada, meridional sempre é sul, tá? Sempre é sul. Apresenta duas estações bem distintas, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Essa também não corresponde à verdade. Então, letra B, 1 e 3. Número 30. O deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades, etc., é um fenômeno antigo, amplo e complexo, pois envolve as mais variadas classes sociais, culturas e religiões. Sobre os fluxos migratórios,
contemporâneos considera as seguintes afirmações. 1. Em termos quantitativos, a maior parte dos deslocamentos humanos se refere à saída de migrantes dos países pobres e emergentes em direção aos desenvolvidos. Moçada, olha essa tabela aí que eu fiz para vocês. Esses são os 11 países que mais receberam migrantes. Então, são países, tirando ali Arábia Saudita e Emirados Árabes, todos os outros têm alto índice de DH e alto índice de desenvolvimento econômico. Pois bem, as pessoas chegam nesses países porque elas estão buscando condições melhores de vida. Então, portanto, saem de países mais pobres. Me parece que ela está perfeita, mas no gabarito ela está errada. Não me pergunte por quê, porque eu não consegui identificar nenhum erro nela, tá? Na época, não dá para saber se ela... Não consegui ver se ela foi anulada ou não, mas enfim. Ela, para mim, está certa, tá? Uma polêmica aí. Até porque a única coisa que eu poderia achar como uma questão é que o autor da questão quis colocar como o maior número de imigrantes nesse momento se dá por guerras, guerra da Síria, por exemplo, e tal. Mas naquele momento da Síria, ok. Tirando aquele momento muito pontual, não. O maior número de migrações se dá por questões econômicas, tá? Mas enfim, vamos ver a 2. Na última década, a América Latina e o Caribe contribuíram com o maior contingente de emigrantes, seguidos pela África setentrional. Não, moçada, na última década a maioria é de as pessoas do Oriente Médio ali, né? Aí sim, muito por conta dos conflitos existentes naquela região, né? 3. Países do Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Kuwait, recebem muitos imigrantes oriundos do sul da Ásia, Paquistão, Índia e Filipinas. Bingo! Tem algumas reportagens que falam sobre isso que eu vou falar agora. Na Copa do Mundo do Catar, que é de 22, tem algumas denúncias sobre trabalhadores nas obras do Catar. E esses trabalhadores, muitos são desses países mais pobres que chegam nessa região com muito petrodólar, né, em busca de novas oportunidades. Então, é verdade essa aí, tá? 3. É verdade esse bilhete. Vamos ver a 4 agora. A drenagem de cérebros é um grande problema para os países de origem desses fluxos, pois afeta a sua capacidade tecnológica, comprometendo o seu desenvolvimento. Moçada, isso foi uma pegadinha para alguns, tá? Porque, na verdade, nos livros, em tudo quanto é lugar, a gente lê fuga de cérebros. E alguns alunos que leem drenagem de cérebro podia dar uma confundida. É a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Então, no caso, é a saída de cérebros de pessoas com qualificação técnica, científica, para outros países com melhores condições de trabalho. Porque ofereceram mais dinheiro nos outros países, mais pesquisa, enfim. Então, isso é a fuga de cérebro ou a drenagem de cérebro. Portanto, nesse caso, letra E, 3 e 4. Beleza? E vamos para a última questão agora. Não, perdão, penúltima. Desculpa. 31. Segundo o geógrafo Aziz Absaber, existem grandes extensões do território brasileiro em que vários elementos naturais, clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo, interagem de forma singular, caracterizando uma unidade paisagística, são os chamados domínios morfoclimáticos. Entre eles, ocorrem faixas de transição. Sobre os domínios morfoclimáticos e as suas faixas de transição, considere as seguintes afirmações. 1. A exuberância da floresta amazônica contrasta com a pobreza de grande parte dos seus solos, gerando, geralmente, ácidos intemperizados e de baixa fertilidade. Bingo, moçada, na verdade, há uma confusão muito grande entre alguns alunos, por ser um local de uma biodiversidade tão gigantesca, muita gente acha que o solo é rico em nutrientes, e na verdade não é, tá? Então é muita biodiversidade, porém com solo mais empobrecido. Então, número 1, ok. 2. Tipicamente associados à campanha gaúcha, os campos apresentam um relevo com suaves ondulações, com suaves ondulações. Ok. Cobertas principalmente por gramíneas. Ok também. Neste domínio, há um preocupante processo de desertificação. Não. Esse também é uma pegadola grande. Desertificação, não. Arenização. São coisas diferentes, distintas aí, tá? Desertificação em clima árido ou semiárido. Arenização por conta da característica do solo dos pampas.
e não de mudanças climáticas, beleza? Então, essa está errada. Vamos para a questão 3, a opção 3. O Cerrado, adaptando a alternância do clima tropical, ocupa mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e apresenta solos pobres. É uma formação tipicamente latifoliada. Não. Tipicamente latifoliada não, moçada. Foliada é folha, né? Late é grande. Só pensar, latifúndio, terra grande. Late, foliada, folha grande. Isso é típica, por exemplo, da Amazônia, tá? Então, errado. 4. Mata dos Cocais é uma faixa de transição situada entre os domínios da floresta amazônica, ok, do Cerrado, ok, e da Caatinga, ok. Predominam as palmeiras, com destaque para o babaçu, a carnaúba e o buriti. Muito bem, moçada. Então, nesse caso aí, número 1 e número 4, letra C. Vamos direto, então, para a última, número 32. O mundo moderno é um voraz consumidor de energia. Atender a essa demanda, pressionada cada vez mais pelas economias emergentes, bem como observar as exigências de um mercado balizado pelo paradigma da eficiência, são desafios incontornáveis. Sobre as características de a participação das diversas fontes de energia, considere as seguintes afirmativas. 1. O drástico aumento do preço do petróleo causado pelas crises internacionais de 73, com a guerra de Yom Kippur, e 70 e 80, aí nesse caso, um pouco também pela guerra Irã-Iraque, né? Teve um duplo efeito. Viabilizou sua extração em locais de difícil acesso, Sibéria, Alasca, plataformas continentais, e estimulou a pesquisa de fontes alternativas. Moçada, bingo, perfeito. Olha só, um preço muito alto, você consegue fazer com que o local que tem um difícil acesso e, portanto, mais caro, possa ser viabilizado pelo preço do petróleo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma vez eu vi uma entrevista do Eike Batista. O cara foi muito rico durante a primeira década, quer dizer, ele sempre foi muito rico, mas durante a primeira década do século XXI ele foi extremamente rico. E aí, por conta de questões relacionadas, acho que se eu não me engano, a Lava Jato, eu não lembro agora, acabou tendo que vender algumas empresas e tal, enfim, aconteceu alguma coisa desse tipo. Pois bem, uma vez ele falando, ele era o homem mais rico do Brasil, uma vez ele falando de que ele sabia que tinha ouro em algumas partes da Amazônia, mas não valia a pena buscar esse ouro, porque o preço do ouro não compensava o quanto ele gastaria na busca por aquele ouro, que era um lugar mais profundo, então aterrado, então com água, sob água, né? Então o preço não valia a pena. Com a Petrobras e o pré-sal, por exemplo, acontece exatamente a mesma coisa. Para valer a pena tirar o petróleo do pré-sal, muito profundo, 7.000 metros, por exemplo, de profundidade, o preço do petróleo tem que estar muito alto para compensar o custo dessa operação. Então, de fato, quanto mais caro, maior a viabilidade de explorar petróleo em outros lugares. Por outro lado, por estar caro, alguns países, o Brasil aconteceu isso, ele acabou procurando e conseguindo encontrar novas fontes alternativas de energia, como, por exemplo, o programa Pró-Álcool, que o governo militar criou na década de 70. Os carros a álcool começaram a ser vendidos no final de 70, 80, em 90 ele caiu em descrédito e volta com muita força a partir de mais ou menos 2003, primeiro governo Lula, a partir, claro, de uma melhora da tecnologia, né? Os carros agora bicombustíveis, no carro não precisava ficar ali 200 anos para conseguir ligar num dia frio, por exemplo, coisa que acontecia nos anos 80, até os anos 90, né? Com os carros exclusivamente a álcool. Agora o bicombustível, você põe álcool ou gasolina e está tudo certo. Beleza? Então, essa está corretinha. Vamos para 2. Impulsionado pelas políticas de redução das emissões de CO2 adotadas pela China, o gás natural já é, desde 2010, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. Não, moçada, não é verdade. Por exemplo, a China é um dos maiores poluidores do mundo e o gás natural ainda está crescendo muito, obviamente, mas ainda não chega nesse patamar, tá bom? 3. Fontes de energia como o etanol e o biodiesel despontam atualmente como excelentes alternativas, pois apresentam os seguintes benefícios: poluem menos que os combustíveis fósseis, geram vários empregos no campo e dinamizam a economia por conta do seu efeito multiplicador. Moçada, eu só queria chamar a atenção para um fato, tá? Ela tá toda certa, beleza. Ou quase toda certa. Essa parte de, olha o que eu coloquei aí, geram vários empregos no campo. Essa parte de vários empregos no campo, até a página 2.
Porque é o seguinte, é um emprego mais mecanizado. Então, são as pessoas que precisam de uma certa qualificação ali para mexer numa máquina, né? O campo ligado ao agronegócio, ele está muito mais mecanizado. Ok que vai ter o lavrador, claro que vai ter, óbvio que vai ter. Óbvio que vai gerar emprego. A minha questão aí são vários, que eu relativizo vários, tá? Mas tem toda uma cadeia produtiva que vai gerando emprego. Não existe só emprego direto, também existe emprego indireto, tá? Mas ok, colocaria como certa. Número 3. Vamos para 4. Isenta de impactos ambientais, a energia eólica vem conquistando... Não é isenta, tá? Tem impacto ambiental? Tem, todas têm, em algum grau vai ter, tá? Então, errada é essa. Cada vez mais espaço na matriz energética de países como China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Índia. Além disso, além do impacto ambiental, ela gera pouca energia proporcional, tá? Então, ela é... Ok, os países usam, as cidades usam, o Nordeste tem um monte, mas ela gera muito pouca energia, então fica complicado usá-la em larga escala, tá bom? Vamos para número 5. Países como França, Ucrânia, Japão e Coreia do Sul continuam a ter nas usinas nucleares uma importante fonte de energia, mesmo com problemas relacionados à destinação dos seus rejeitos, a pressão da opinião pública e os altos custos de construção e manutenção. Bingo, certinho. Pois bem, moçada, perfeito, essa está certinha. Ela é limpa. A energia nuclear, de certa maneira, é limpa. Então você não vai ter o vazamento você vai ter quando tem um acidente. E aí é o problema dela. 2 problemas da energia nuclear, no caso, para usinas, né? O lixo, que é sempre um problema, o que e como fazer com o lixo, e algum acidente, vazamentos, por exemplo. Aí é um desastre absoluto, né? Então, já aconteceram na história da humanidade alguns desastres em relação a usinas nucleares, né? Então, Chernobyl, ainda no período da União Soviética, e Fukushima agora, recentemente. Já tem 10 anos, mais ou menos, né, no Japão. Beleza? Pois bem, moçada, então acabamos de corrigir, fechamos a SpaceX 2019 de Geografia, a segunda parte. Beleza? Um abraço, até a próxima.